bom dia! Bom dia, pessoal! Sobe, Rocha! Os últimos treinos antes do grande dia, gente. Pode afundar o pé aí, Fernando. Troco, Fernando. Olha o troco, Fernando. É preciso treinar as pernas, treinar o fôlego para aguentar o percurso europeu de 40 quilômetros. E durante a preparação, uma surpresa. O reencontro do Fê com uma veterana. Acho que deu muita sorte no nosso treino, Obrigada. viu? Eu tenho certeza. Sucesso. A Keila Costa, 4 Olimpíadas. Eu conheci quando ela era uma menina no interior de Pernambuco. Tava sonhando quando tava dormindo. Quando eu acordei assim, será que foi verdade? E hoje eles treinaram juntos, dividindo o mesmo fisioterapeuta. Que chique, hein? Que responsabilidade, hein? Será que ficou mais fácil depois das dicas dessa campeã? Será que eu vou fazer feio? Façam suas apostas, escrevam pela hashtag Você no Bem-Estar ou liguem pelo telefone 4002-2884. Ai, meu coração vai batendo cada vez mais forte, por isso 2 médicos estão aqui conosco hoje. Nosso consultor, Dr. Gustavo Maglioca, e também o Dr. Franz Burini. O maior desafio da vida do Fernando Rocha. E para isso ele contou com a ajuda de vários atletas profissionais. Durante esse tempo todo de treinamento ele teve dicas. Vamos ver algumas dessas dicas. 2, 3 e foi. Vamos na volta 15, 5, 10, 15. Cara, eu acho que nós vamos conseguir. A ultramaratona de Mont Blanc é só para elite. Uma prova cheia de sutilezas que pede dedicação, foco e muito treino. E para me ajudar a não cair em pegadinhas, dicas e treinos com uma galera que está acostumada a levar o próprio corpo ao extremo. Para começar, ela, Rosália Camargo, uma arquiteta viciada em corridas de montanha, que já fez 2 vezes a UTMB, a Ultramaratona de Mont Blanc. A gente já viu que logo de cara, o cartão de visitas é uma subida de 8 quilômetros. Logo depois, para descansar, tem uma outra subida de 12 quilômetros. Qual é a recomendação? Eu acho que você tem que pensar que a subida é devagar, é lenta. Então, quando você vê um posto de abastecimento, tenta fazer refil de água, ver se você está com a comida, porque às vezes as subidas demoram. Então, Você olha para cima, olha para baixo quando você está subindo. eu olho pro chão. Mas eu vou te dizer, ultra é muito melhor subir do que descer. Quando no final da prova você vê uma descida, você fala assim, ai meu Deus, descida não. É muito melhor subir do que descer, pelas pernas. Você usa mais de um relógio? Você recomenda isso? Assim, cada um tem uma estratégia, segue um plano, né? Assim, eu sigo o meu relógio a cada 45 minutos. Eu como carboidrato, bastante carboidrato, e proteína praticamente a cada 1h30, assim. Cara, eu acho que quando largar, você tem que falar assim, cara, graças a Deus eu tô aqui. Que é uma chance única, assim, de estar lá, estar com saúde, estar inteiro, e o resto é tranquilo. Tranquilo, tudo certo. Eu recebo também um auxílio luxuoso direto de Chamonix, o lugar da prova, lá na França. Fernanda Maciel, atleta brasileira que desde 2009 desbrava o Mont Blanc. E já esteve 4 vezes no pódio da prova. Por isso, ela é a rainha das montanhas. É muito difícil, tanto fisicamente e psicologicamente, enfrentar todas essas montanhas. A dica é muita disciplina para treinar o dobro que treino dos franceses, as espanholas e as americanas. Porque, como você sabe, no nosso país a gente não tem alta montanha, então a gente tem que treinar 2 vezes mais. Bom treino para você aí e a gente se fala. A gente se vê aqui em Chamonix. Um beijo a todos. Agora é hora de praticar, de treinar e voltar um pouco no tempo, quando eu ainda era repórter esportivo, lá no Recife. Saltou 14 metros e 15 centímetros. Eu fiz uma reportagem com uma menininha muito esperta que começava a despontar, começava a sonhar. Tava sonhando quando tava dormindo. Quando eu acordei assim, será que foi verdade? Keila Costa estava começando seus sonhos. Queria ser uma saltadora em distância. No Pan-Americano do Rio, conquistou 2 medalhas de prata para o Brasil. A gente divide o mesmo fisioterapeuta e tem um dia da semana que é de fisioterapia. Então eu tenho orgulho de fazer parte de uma equipe olímpica. Isso me torna, portanto, um atleta Quase olímpico. O que é mais interessante é que a Keila está treinando para 2020.
para Tóquio 2020 como se 2020 fosse amanhã. E eu estou treinando para Chamonix como se Chamonix fosse em 2020. Passa muito rápido, parece que não. Alguns momentos você fala, nossa, já... Sei. Sabe? E se fosse dia 24 de agosto? Nossa, dá aquele ansiedade, aquele friozinho. Não é essa a ideia. Bora treinar, partiu o treino, ok. Mesmo com tanta diferença entre nossas provas, entre os nossos corpos, dá para fazer o mesmo tipo de exercício. Na fisioterapia a gente vai trabalhar a força específica, junto com o equilíbrio, junto com a parte dinâmica do trabalho de vocês, né? Tanto ela como saltadora e você como corredor, né, como fundista, vão precisar dessa musculatura mais específica do movimento. Então eu vou trabalhar mais a biomecânica de vocês. O professor Anderson preparou exercícios de equilíbrio e força para o nosso treino do dia. No início parece tudo fácil, mas depois fica evidente a diferença entre nós dois. Força de abdômen aqui, ó. Agora é hora de enfrentar o sol. Alguns exercícios na caixa de areia para fortalecer a musculatura da panturrilha e da coxa. Pode afundar o pé aí, Fernando. Troco, Fernando. Ó o troco, Fernando. Joelho. E ainda assim me fizeram dançar. Fia o pé na areia, Fernando. E para dar uma descansada, 2 voltas ao redor do campo. Trotinho, só para relaxar, soltar as pernas. Essa soltadinha básica é para liberar o acúmulo de ácido lático nos músculos. Assim, a gente não tem cãibras e diminui as dores do pós-treino. Acho que deu muita sorte no nosso treino, Obrigada. viu? Eu tenho certeza. Sucesso e Nosso sobe encontro não foi por acaso. Não. Hashtag sobe rocha. Hashtag Sobe rocha. Keila 2020. Medalha de ouro pro Brasil. Contamos com a torcida de vocês. Aí, tamo Vamos lá. junto. Valeu. Keilinha. Naquela época eu ainda achava que Chamonix falava Chamonix. Hoje eu sei que é Chamonix. Eu tenho certeza que a Keilinha vai para Tóquio 2020. Vai muito Vai trazer muito, medalha né? pra gente. Tem pergunta, Mari? Tem pergunta da internet, vamos dar uma olhada. Olha lá. A Larissa está perguntando como ela faz para controlar a respiração durante o exercício, Doc. A respiração é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque a verdade é que a respiração ajuda no controle do teu corpo para a sobrecarga que é o exercício. Então, saber respirar é fundamental para conseguir fazer o exercício. Como que eu aprendo a respirar? Naturalmente. Você tem que não forçar a respiração, não forçar a inspiração e não ficar forçando a expiração. Você tem que deixar teu próprio mecanismo de controle respirar por você. E aí treinar, insistir, não ficar querendo forçar o ritmo respiratório. Isso é o mais importante. Bom, gente, vocês todos sabem que eu estou me preparando para o maior desafio físico de toda a minha vida, mas eu estou me preparando para começar o desafio. Então eu tenho que saber o que eu preciso fazer para começar, para chegar, para largar o que eu preciso para largar. Não é para começar a correr, não. Então, o Dr. Franz está me ajudando bastante e a gente vai ver algumas coisas. Eu sou uma pessoa normal, não sou um atleta, então o doutor vai me ajudar a ver como é difícil os perigos dessa vida. Eu tenho alguns desafios que o Dr. Franz vai me... Você não vai se machucar antes do desafio? Assim, eu tenho aqui um carrinho para mostrar. Eu já cansei, só nessa bagunça eu já cansei. Quais são os desafios que eu preciso para chegar em Chamonix, e que a gente vai falar sobre eles. São pedras no caminho. Eu já não sou mais um menino. O menino que vocês viram na reportagem não é o Pedro Rocha. Igualzinho. Pedro. Vamos pegar a primeira pedra. Qual é a primeira pedra aqui, Dr. Franz? É a idade, né? Essa pesa, hein, Dr. Franz? Essa ela acaba influenciando bastante em relação até a possíveis desgastes existentes, né? A gente sabe que a evolução da idade cronológica pode apresentar alguns efeitos até desfavoráveis no contexto aí de suprir esse desafio que ele vai enfrentar. E no caso, essa pedra aí tem mais de meio século. Olha que coisa.
Exatamente. Você gosta de falar isso, né, Mariana? Coisa que a Não Mariana perca gosta a de falar. oportunidade. Mas é porque ninguém acredita na sua tem idade. 51 anos. Aí você fala 52, porque já está chegando novembro. Mas tem 50... Vamos para a terceira pedra que a Ivone está falando. Aí tem uma outra terceira pedra, tempo de preparação, doutor Franz. Exatamente, eu acredito que muitas vezes, né, 2 meses de preparo para um desafio como esse realmente acaba sendo bastante desafiador. Até na mesma intensidade que o próprio, né? Que a própria prova em si. Normalmente as pessoas se preparam muito mais tempo para fazer esse tipo de prova. Muito mais tempo, né? Se a gente for projetar, por exemplo, até num extremo aí olímpico, um atleta, ele se prepara 4 anos, né? 24 horas por dia, durante 4 anos, ele se dedica para uma prova que muitas vezes acaba durando nem 1 minuto. Sim. E aí, doutor Gustavo, quer dizer... Tá faltando uma pedra grande aqui. Você quer colocar essa pedra no carrinho, mais uma? Vai lá. Só pra gente dar sequência aqui, essa outra pedra. Pode pôr, Ivone? Pode. Essa pedra é a condição física. Também faz parte. E aí, doutor Gustavo, juntando condição física, tempo de preparação e idade, por isso que as avaliações que a gente está vendo ali são fundamentais, né? Exatamente. Fazendo uma analogia ao programa, que a gente está falando o que fazer até a largada, é a mesma coisa o que fazer para começar uma preparação. É saber aonde o seu corpo está. Qual é a sua condição para o desafio que você vai se propor. Tipo uma foto do momento. Aí você faz uma avaliação atlética. O que é uma avaliação atlética? Na verdade, a avaliação atlética é uma avaliação geral, onde você vai se preocupar em entender aspectos biomecânicos. O que é isso? A corrida, como é que é a marcha da pessoa, as questões de lesões prévias, se ela tem alguns desvios importantes para a execução do gesto. Depois você vai avaliar a capacidade de força dela. Depois avaliar a cardiorrespiratória, a capacidade cardiorrespiratória e aspectos inerentes ao metabolismo dela. Uma vez que você traça esse perfil geral do atleta, você consegue entender o tempo e a forma de se preparar para determinada meta. Olha lá o Fê fazendo os exames todos para ter esse perfil, para ter essa fotografia da condição física dele. O que é essa máscara aí, Fê? Essa máscara o doutor pode explicar melhor. É uma máscara que ela captura exatamente a altitude que eu vou ter lá na montanha, né, doutor? Na realidade, o principal desafio no contexto de avaliação foi tentar projetar e mimetizar os desafios que o Fernando vai encontrar. Para isso, a gente vai estar numa situação de hipóxia, quer dizer, altitude elevada. Tem uma rarefação de oxigênio. Tem menos oxigênio, né? Exatamente. Isso acaba sendo um desafio. Tem a repercussão biomecânica, uma vez que você tem a fase inicial, que é em aclive, depois você tem o declive. Tem um cinto de segurança que eu não usei e acabei levando um tombo. Exatamente. E o dado mais objetivo, né, importante que a gente conseguiu detectar, foi realmente avaliar qual é a repercussão desse gesto específico no seu organismo. Quer dizer, quantas calorias você está gastando, qual seria a principal fonte energética que o seu corpo estaria utilizando. A gente utilizou alguns sensores para ver também na subida, qual o principal grupo muscular sendo recrutado, na descida, qual seria essa transição, para a gente amenizar, né, possíveis eventos adversos e também dar um feedback favorável na preparação. Sem dúvida, né? Porque quem não se prepara pode se machucar. É o que a gente vai estar vendo aí nessa ilustração, né, doutor? Eu acho que é uma das maiores preocupações de um iniciante a fazer uma prova dessa são com as lesões. Porque as lesões podem interromper o treinamento. A gente já sabe que o tempo de preparação é curto. Ainda se tiver alguns obstáculos no meio do caminho, complica. Ali, os principais focos de lesão: quadril, joelho, tornozelo e planta do pé, com certeza absoluta. Falando em planta do pé, falando em quadril, daqui a pouquinho a gente vai saber se as limitações físicas do Fernando, fascite plantar, desvio do quadril, são ou não são um impedimento para ele continuar na preparação para o maior desafio da vida dele. A gente volta já já. Vamos de volta! Estamos aí no meu desafio. O desafio é tão difícil que até para demonstrar eu escorreguei. Bottini, você pode mostrar o tombo que eu levei tentando mostrar como é difícil? Não dá. Bottini falou que não dá. Enfim, só de eu tentar mostrar que a largada daqui até pro Doc mostrar aqui, eu já caí dali até aqui.
É tão difícil começar uma prova e ainda com esses grandes desafios de estar aqui numa idade avançada. Eu já não tenho 30 anos, nem 27. Mas aí vamos falar desses outros problemas aqui. Triglicérides alto. Desvio, vou pôr aqui no carrinho. Vou pôr no carrinho. Ai, meu Deus do céu, triglicérides alto. O que significa isso, doutor Gustavo Maglioca? Na verdade, não só o triglicérides, né, mas outros marcadores, como o colesterol e as suas frações, ajudam a entender um pouco o aspecto da tua alimentação, teu componente genético, como teu corpo metaboliza a gordura. É importante que você mantenha os níveis... Exato. Fininho. Muito importante que você mantenha níveis de triglicérides mais baixos, mas não baixos demais. Porque exercício demanda energia e pessoas que têm triglicérides muito baixos pode ser um marcador importante que não está se alimentando. Veja bem, eu estou treinando bem, eu estou treinando no foco do sobe rocha. Treinando. Então, eu acredito que hoje, se eu fizer um exame, ele está até baixo. Mas vamos considerar o triglicérides alto como um desafio. O desvio de quadril. Puxa vida, eu danço desde que eu nasci. Quando eu saí da barriga da minha mãe com o trimelique, já deu esse desvio. Eu tenho imagens, não quando eu nasci, né, Ivone? É do desvio de quadril. Que a Ivone falou que tem imagens, eu me assustei agora. Me assustei. Ô, doutor Gustavo, você acha que o trimelique gerou o desvio de quadril ou o desvio de quadril gerou o trimelique? Com certeza, o trimelique, o desvio do quadril ajuda no trimelique, né? Você vê que o trimelique é um movimento muito difícil de se fazer. Mas falando um pouco mais direcionado à corrida, esse exame ajuda a identificar pontos de sobrecarga que você tem durante a corrida. E um desses pontos é essa desequilíbrio que você gera na musculatura do teu quadril. A malemolência. Sim, mas isso pode sobrecarregar estruturas e levar a lesão. Sei. Tá bom. Desvio de quadril também conhecido como jogo de cintura, né, Fê? Sim, tá bom. É isso. Mas além disso, ele tem fascite plantar. Vamos entender o que é. Tem a pressão alta também. Pressão, mas vamos falar da fascite plantar primeiro. Tá. Que é uma explicação. Olha lá, fascite plantar. E aí? A corrida gera uma sobrecarga em todas as estruturas da planta do teu pé. Uma dessas estruturas é a face, essa rede que fica ali em volta do osso e o músculo. E muitas vezes essa rede, ela inflama, né? Principalmente na sua origem. E a inflamação dessa fáscia gera o quadro de fascite plantar. Grande parte dos corredores ela está associada ao encurtamento, ao aumento da tensão da musculatura da perna. Agora, eu tenho pressão alta, ok. Fui nervoso, de bike, cheguei lá, vi o Dr. Franz, fiquei mais nervoso ainda. O Dr. Franz falou, senta aí. Sentei, tirou a pressão. Claro, Dr. Franz, a pressão ficou alta. Ficou a pressão alta. Aí já pôs lá, tem pressão alta. Isso acontece, não é? Ele não está acostumado com os médicos, né? Daí fica com a síndrome do avental branco. Mas é uma pergunta interessante. Eu acho que antes da gente projetar o Fernando como um perfil atlético, para ele suprir esse desafio, né, que ele vai enfrentar, é fundamental a gente interpretá-lo como um indivíduo. E esse indivíduo, muitas vezes, ele pode apresentar alguns possíveis fatores de riscos, sob a ótica cardiovascular, sob a ótica biomecânica ou até metabólica, indicadores bioquímicos. O que ficou evidente ali, na primeira abordagem, na primeira interação, é que ele estava um pouco acima do peso, ele tinha algumas alterações no exame de sangue, características de pessoas que não têm o hábito atlético, né, estão na rotina deles. Olha a cara dele, doutor. E essa pressão dele, ela estava realmente nos níveis acima do que a gente considera dentro da normalidade. Então, a partir do momento que ele gostaria de ter um feedback, ó, e aí, doutor, eu vou conseguir, eu tenho um potencial ou não, eu falei, olha, vamos tentar fazer alguns ajustes dentro dessas possíveis adequações necessárias desses fatores de riscos que você, pessoa, tem. E aí que foi esse cuidado inicial, até que depois a gente teve uma outra oportunidade e ele, a partir do momento que ele começou a engajar no programa de exercício, de treinamento específico, a pressão começou a realmente ter um controle totalmente fisiológico. E aí, no caso da pressão, também é preciso ficar atento ao que você come, não só na preparação, mas também durante a prova. Porque tem muita gente, muito atleta que para aguentar essa prova de 40 quilômetros, gente, numa média aí, a gente não tem, quer dizer, depende muito da preparação física, mas não dá para fazer essa prova numa condição, por exemplo, que o Fernando está treinando tão pouco tempo, em menos de 7, 8 horas, né? Então você tem ali 2 refeições do dia, pelo menos, incluídas. Você tem que comer para se alimentar durante a prova, né? Para ganhar energia. Tem gente que come, toma choio na garrafinha. E para quem tem pressão alta, isso é um risco? A
Geralmente, a conduta nutricional para pessoas que apresentam alterações do nível pressórico, né, nível de pressão, é restringir um pouco a ingestão de sódio, né? Eu acho que um cuidado interessante quando a gente fala de padrão nutricional, abordagens nutricionais, quer dizer, cada organismo tem algumas facilidades ou dificuldades em relação ao que está ingerindo. Pode ser que, às vezes, você tenha uma dieta com características de alta proteína e para o seu corpo isso seja natural, quer dizer, você pode ter alguma facilidade ou dificuldade. Quando a gente fala na interação, alimentação e exercício, a gente não pode esquecer que grande parte do fluxo sanguíneo que sai do coração está indo para o tecido em atividade. O principal é o músculo, né? Então, muitas vezes, conforme a consistência, a característica da dieta que a gente vai ingerir durante o exercício, pode ter repercussões deletérias, às vezes diarreia, náusea, vômito. Até porque, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no que o Fernando comeu. Fê, vou levantar, você fala se você comeu, se você vai comer, se você já usou para treinar. Banana, castanhas, frutas. Comeu tudo. Provolone, pão, queijo. Peito de peru. Tudo isso. Iogurte. Pasta de amendoim. Geleia. Chocolate. Maçã desidratada. Meu Deus. É um banquete. Gel de carboidrato. Tomou sódio, comprimido de sódio. Tomou comprimido de analgésico. Gente do céu. Tá bom. Tudo isso. Pois é, então. Daqui a pouco vamos ver o quê? Vamos ver as massagens, porque elas são fundamentais, assim como doloridas, a gente já viu aqui. Mas qual é o real efeito delas, além da dor que dói, gemidos? Meu Deus do céu, vamos saber mais sobre elas. Vai doer. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso. Hora do G1 em 1 minuto. Olá, pessoal. O desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre que acabou agora em agosto. Foi a quinta queda mensal seguida e a menor taxa desde o começo do ano. Mesmo assim, o Brasil ainda tem quase 13 milhões de desempregados. Segundo o IBGE, essa queda na taxa do desemprego tem sido puxada por mais gente que está trabalhando, mas sem carteira assinada ou por conta própria. E atenção, termina hoje o prazo para quem tem até 60 anos sacar o PIS/PASEP. Até ontem, mais de 4 milhões de pessoas ainda não tinham sacado. Para saber quem tem direito, é só acessar o G1. E em Bauru, no interior de São Paulo, o Seninha, esse cachorro aí, ele ficou paraplégico depois de ser atropelado e passou 3 anos num abrigo. Ele chegou a ser cachorro propaganda de uma campanha de vacinação, mas nada de ser adotado. Mas finalmente a espera acabou. A Luana viu a fotinha dele, falou que foi amor à primeira vista e o Seninha já está na casa nova brincando com os outros 2 cachorros e 2 gatos da dona. Final feliz, Mari Fê. Que maravilha, Cauê. Muito bem. Maravilhoso. Sabe que a gente tem o nosso Seninha aqui também. Né? Você conhece ele? Olha aí, nosso Seninha também. Ó. Eu acho de Bauru, com C. A gente adotou faz tempo, é uma graça, não dá trabalho nenhum também. Eu acho o outro mais bonitinho. Eu não, eu prefiro daqui. Valeu, Cauê, obrigada, viu? Tchau, até bom mais. fim de semana. Bom, vamos lá, Mari. Massagem pra quê, Fê? Massagem pra sofrer? dores. Sim, sofrer, mas depois pra dessofrer. Já ouviu falar de dessofrer? Nossa, dessofrer. As imagens estão Olha lá. Por que dói tanto, gente, essa massagem? Por quê? Na verdade, assim, vamos falar que isso é uma terapia, né? Ele usa uma massagem, mas na verdade o que ele está procurando ali é liberar nódulos que se formam no músculo. Então a musculatura, para ela contrair de uma forma certa, ela não pode ter esses nódulos de contratura, vamos dizer assim. E aí ele vai soltando esses nódulos e liberando a musculatura para o melhor funcionamento dela. Sabe o que eu dei de presente para Mari na Dança dos Famosos? Essa massagem. Vai doer. Você gosta da Mari e tá torcendo por ela. Ele gosta muito de mim, é impressionante. Agora, vamos ter uma pergunta da internet, ó. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha da Bianca. Sou corredora amadora, fiquei parada 3 meses. Posso retornar já correndo? Ou volto com a caminhada primeiro? O que é melhor dela fazer? Muito legal a pergunta dela. Claro, todo mundo que para por um tempo pela atividade, ou por lesão, ou por alguma coisa da rotina, não pode voltar achando que está no mesmo nível que quando parou. Tem que fazer um retorno gradual e progressivo. O que é isso? No caso dela, se ela estava começando a correr, sim, volta caminhando, vai colocando
treinos que intercalem a corrida com a caminhada e aí sim volta para a corrida. E aí depois que voltar para a corrida, ir aumentando também devagarzinho o tempo e a distância que ela vai percorrer. Tá bom. Doutor Franz, a avaliação é fundamental, a corrida parece uma coisa simples, mas ela é necessária uma avaliação, né? Acaba sendo mandatória, né? Porque o essencial aqui é a gente tentar ponderar possíveis fatores de riscos existentes. E muitas vezes a prática de exercício, no caso citado a corrida, ela pode favorecer a perpetuação de alguma lesão pré-existente, ou às vezes ela pode ser um gatilho para desencadear alguma alteração. Então, a partir do momento que a gente tem o máximo de informações, as características individuais de cada um, a tendência é a gente ter uma precisão na intervenção que seria o treinamento, e conseguir fazer com que a evolução seja o mais favorável possível. E a gente fica na torcida, então sobe, Rocha, vai, sobe. Não, subir não. Olha o carrinho que eu tenho que pegar, que carregar. Eu vou carregar, eu vou levar esse carrinho, vou levar por vocês, por meu público, em todo o Brasil e mais 150 países pela Globo Internacional. Eu vou carregar tudo isso pelas montanhas da Suíça. Por 40 quilômetros. Pelo meu público, pelo meu coração e pelo meu amor por vocês. Eu vou chegar até o fim. Quando eu falo foi ou é ou será. Tá Muito escrito, obrigado, tá doutor. escrito. Muito obrigado, tá escrito. Tamo junto. E a Mari vai ganhar a dança dos famosos também. Vamos lá, doutor. Muito obrigado, doutor. Rocha. Amanhã é sábado. A gente se vê de novo na segunda-feira. Se cuida, gente. Bom final de semana.